Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, leia o versículo 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios, por favor. E há diversidades nas realizações. Os dons operam de maneira diferente, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, mencionando que Deus é o Pai que energiza todas as coisas sempre. Alguém disse aqui, na primeira parte do programa, ou no programa passado, que Deus faz as coisas de maneira diferente. E se a pessoa tenta imitar outra pessoa e tentando usar os dons para isso, porque eles veem aquela pessoa como alguém muito importante e tal, não vai dar certo. Não vai. Porque isso não é de Deus. Porque ele diz aqui as diversidades de operação e tal, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muito bem, John, versículo 7, por favor. A manifestação do Espírito tem a ver com a manifestação e a revelação dos dons. É concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se a pessoa funciona de maneira correta, que é o que acontece quando ela é guiada pelo Espírito Santo, vai ser proveitoso. Diz aqui que o Espírito Santo é aquele que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, o homem não pode fazer nada em relação a esses dons, é o Espírito Santo quem dá ele. Eu acho que isso é muito claro. A manifestação do Espírito é dada a todo homem para um fim proveitoso. E como você falou mais cedo, não é? Todo cristão tem pelo menos um dos dons, e vemos isso confirmado também no versículo 11. Usa a mesma terminologia, todo homem. Ainda bem que você mencionou isso, porque eu mencionei mesmo, e eu creio nisso. Nunca ouvi ninguém dizendo, mas eu creio que se temos o Espírito Santo, então a propensidade do Espírito Santo de dons do Espírito para que se movam em nossa vida e coração, existe. E eu creio que todo crente cheio do Espírito tem um ou mais dons do Espírito. Agora, muitas vezes esses dons estão silenciosos, como a fé. Não vemos uma manifestação exterior da fé. Discernimento de espíritos é a mesma coisa. Palavra de sabedoria, de conhecimento é a mesma coisa. São coisas que são diferentes, cada uma é diferente. Mas eu acredito que só não se sabe disso porque eles não ensinam. E acredito que muitos têm esses dons que não são vocais. Alguns têm os dons vocais, como profecia, interpretação de línguas e por aí vai. Eles têm esses dons, mas eles não sabem que têm porque ninguém falou o que estamos tentando dizer aqui. Então, eles nunca são utilizados na vida e no coração da pessoa. Eu acredito que existem vários cristãos que têm o dom da fé. Quando você falou da sua mãe, e olha, eu conheci a sua mãe e o seu pai há muito tempo atrás, vários anos atrás. E você me falou coisas sobre ela, que ela falou, e a minha avó era assim também. Eu creio, e a minha esposa é assim também. Eu creio que a sua mãe tinha o dom da fé. E não estou dizendo só para falar que eu acredito, mas era uma fé que movia montanhas, para falar bem a verdade. Eu creio nisso, e muitos cristãos têm isso, mas não sabem que têm. E a mesma coisa com discernimento de espíritos, por aí vai. Eu tenho uma pergunta aqui que vai mudar o rumo da discussão aqui um pouco sobre o que estamos falando, mas está relacionado a esse assunto. Você
Irmão Swagger, você tem algum ensinamento sobre se pessoas que não são cheias do Espírito têm uma evidência de ser usada em alguns dos dons ou não? E não estou me referindo aos dons de interpretar línguas ou a profecia, nada dessa maneira. Mas como você falou, os dons da fé, de discernimento, pessoas que não são cheias do Espírito têm algum nível, talvez não um nível completo, mas algum nível disso, porque parece que alguns têm. E como explicar isso? Você está entendendo? Sim, estou entendendo. Dr. Gray, eu acho, há um ano atrás eu diria não, que não tem como eles terem os dons, mas eu creio que talvez seja possível que alguns tenham. A força dos dons vem em níveis? Não entendi. A unção está em fé ou como é que é o caso? Eu creio que é de acordo com a fé. Eu também. Então, será que está relacionado a se a pessoa é batizada no Espírito ou não? Ou quase batizada no Espírito? Eu acho. Olha, eu vou usar o Billy Graham, por exemplo. Eu não acho que ele poderia ter o ministério mundial que ele teve sem o dom da fé. Com certeza. E existe uma diferença agora na fé simples, porque todo cristão tem uma medida de fé. Mas estamos falando agora do dom da fé. Sim, e tem o dom de discernimento de espíritos também, da maneira como você interagiu com pessoas e tal. Você teve que saber muito bem o que era isso, irmão Suega. E creio que ele tinha também. Olha, eu não duvido não, mas ao mesmo tempo não pode ser nem de